Hoje vamos explorar um tema muito interessante e polêmico: como os conselhos de Luiz Barsi destruíram a vida financeira de uma viúva. Um caso real que envolve uma senhora que recebeu dinheiro do seguro de vida após a morte do marido e estava em dúvida entre comprar um apartamento ou investir em ações para a aposentadoria. Quem é Luiz Barsi? O homem por detrás dos holofotes. Sua história de superação, o engraxate que ascendeu até a posição de bilionário. Será mesmo? Essa é a história que apenas os ingênuos acreditam. Seu reinado de dividendos e suas indicações problemáticas estão debaixo de uma nuvem cinzenta, que faz dele uma figura contraditória. Alguns investidores de altíssimo grau o acusam de ter enriquecido trabalhando, entre aspas, como insider. Recentemente, essas suspeitas retornaram ao cenário, ainda mais fortes, quando uma investigação se iniciou com a suspeita dele estar contratando insiders. Mas não vamos nos aprofundar sobre isso. Fica apenas uma provocação. Quem é Luiz Barsi de verdade? Ingênuos acreditam, investidores e pessoas racionais investigam. Vamos ao vídeo e como as indicações dele destruíram a vida de uma velha viúva. Em uma entrevista amplamente divulgada em 2014, Barsi afirma ter ajudado, entre aspas, uma velha viúva a enriquecer. E é exatamente isso que vamos analisar. Antes, eu vou ler literalmente as palavras do Sr. Barsi na entrevista. Literalmente o que ele disse: "Eu estimulo as pessoas a montar uma carteira previdenciária. Em 2008, chegou uma senhora aqui que tinha recebido um dinheiro do seguro de vida após a morte do marido. Ela disse que estava em dúvida entre comprar o apartamento onde morava ou investir em ações para a aposentadoria. Eu perguntei a ela se 67 mil por mês de aposentadoria estava bom. Ela regalou os olhos. Eu disse que era fácil conseguir isso. Era só comprar 1 milhão de ações da Eternity por 3,8 milhões, preço da época. Como a ação paga 80 centavos por ano em dividendos, com 1 milhão de ações ela receberia 800 mil por ano ou 67 mil por mês. Ela disse que não tinha tanto dinheiro. Eu disse para ela cortar um zero, que comprasse 100 mil ações para receber 80 mil em dividendos ao ano. Ela comprou ações da Eternity e começou a reinvestir na bolsa, o que recebia em dividendos. Com o que ela ganhou em dividendos e valorização dos papéis, hoje pode comprar todo o prédio de 6 apartamentos onde mora. Não é preciso ter muito dinheiro. Comece pequeno, mas não pare. Vai chegar uma hora em que não será preciso colocar mais nada. Os próprios dividendos reinvestidos vão permitir que você continue enriquecendo. Para matar a sua curiosidade de imediato, todas as afirmações do Barsi sobre a valorização da Eternity são falsas e não se sustentam a uma análise profunda, e é exatamente isso que vamos provar. A senhora não apenas ficou no prejuízo, como perdeu praticamente todo o dinheiro seguindo a indicação dele. Vamos à análise. Primeiro, precisamos fazer a correção causada pelo implint e split das ações. O que seria esse implint? Basicamente, eles reduzem o número de ações do mercado, agregando as ações existentes em uma determinada proporção, por meio de agrupamento. Em outras palavras, se existiam 1 milhão de ações e eles querem reduzir isso pela metade, eles somam 2 ações em apenas uma e dobram o preço. Em 2018, a Eternity sofreu um implint de 6:1, o que alterou os valores dos gráficos, porém, após corrigirmos esse problema, conseguimos recuperar o valor relatado por Barsi em 2008 de 3,8 reais por ações. O problema é muito pior do que eu vou relatar aqui, pois os cálculos consideram apenas um horizonte de 8 anos após a indicação. Vai vendo o problema que a indicação do Barsi causou na vida da velha. De 2008 até 2016, a inflação acumulada foi de 68,8%. E no mesmo período, a cotação da ação despencou de 3,8 para 1,62. Isso significa uma coisa básica. A velha perdeu dinheiro na queda da cotação e ainda perdeu dinheiro para a inflação. Fazendo os descontos necessários, o saldo líquido em valores de 2008 foi de 0,96 centavos. Isso significa que ela comprou a 3,80 cada uma das ações da Eternity e restou apenas 96 centavos por ações após 8 anos, totalizando um prejuízo de 74,81%. O poder de compra dela foi reduzido a 1/4 do que ela tinha
recebido do seguro do marido. Agora vamos deixar você de cabelo em pé e com uma raiva no coração. Aqui os fanáticos do Barsi vão dizer, mas e os dividendos da Eternity? Vamos considerar os dividendos também. Fazendo o cálculo estimado com base nas contações dos períodos que a Eternity pagou o dividendo, porque ela ficou um período sem pagar dividendos, temos que ela pagou em valores atualizados 43% de dividendos nos últimos 8 anos. Somando os valores aos dividendos, ainda temos que a mulher teve um prejuízo de 63,8%. Mas o que vai te deixar com raiva é o seguinte: Barsi disse para a velha não comprar o imóvel. Adivinha o que aconteceu? A Eternity parou de pagar os dividendos por um período e ainda os aluguéis subiram muito. Subiu muito o preço dos aluguéis na região onde a velha morava, pois o preço dos imóveis explodiu. Vamos aos números. No mesmo período, segundo a FIP-ZAP, os imóveis valorizaram 225,2%. Ao descontarmos a inflação, temos um saldo líquido de valorização de 92% para os imóveis. Ela preferiu, por incentivo do Barsi, comprar Eternity e perdeu 74% do capital. Ao deixar de comprar o imóvel, ela perdeu a chance de ter 92% de valorização líquida e real no apartamento. Por um período de tempo, a Eternity parou de pagar dividendos. Como a velha sobreviveu? Como a velha sobreviveu? Responda. Provavelmente ficou dependente dos filhos. Com a subida dos preços dos imóveis e, consequentemente, dos aluguéis, como a velha conseguiu se manter no imóvel? Provavelmente teve que se mudar para um lugar pior. É assim que se destrói a vida das pessoas. Nas palavras do Barsi, retornando à entrevista, com o que ela ganhou em dividendos e valorização dos papéis, hoje pode comprar todo o prédio de 6 apartamentos onde mora. Os números mostram a verdade. E no mundo real, hoje a velha não tem onde cair morta, não tem onde morar. Acreditem em dados e não nas palavras de homens com histórias fabricadas para vender livros. Se vocês quiserem o estudo na íntegra, vou deixar o link do artigo mais detalhado que existe sobre esse caso no comentário fixado. Algo que foi produzido por um verdadeiro investidor, alguém que tem propriedade e cérebro para descortinar as mentiras dos influenciadores de finanças. Se inscrevam no canal e comentem o que acharam. Vocês conheciam esse caso?